Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, quarta-feira, dia 11 de setembro, estamos na 23ª semana do Tempo Comum e meditaremos agora no Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículos 20 a 26. Naquele tempo, Jesus, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos neste dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque eram assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. E ai de vós quando vos elogiam. Eram assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Acabamos de escutar no Evangelho de hoje esse trecho que é a versão de Lucas desse discurso que é um dos mais importantes que o Evangelho retrata para nós. Famoso discurso das bem-aventuranças. Lucas, ele coloca as bem-aventuranças numa realidade de dualidade, né? Ele coloca as bem-aventuranças e também os ais. Mas aqui eu queria sinalizar para a grande importância para o entendimento de vida cristã que tem esse texto. Claro que o mais famoso é a versão de Mateus, que está no capítulo 5, mas Lucas ele retrata de modo bem eloquente os dizeres, os benditos, as bem-aventuranças. Nesse discurso tem uma realidade profundamente transcendente, porque há uma realidade de contradição, porque Jesus sinaliza a pobreza, a perseguição, muitas das vezes as injúrias nessa vida como realidades passageiras e que eu e você devemos sempre ter um olhar transcendente, um olhar de céu, um olhar daquilo que é a nossa esperança, como diz o Apocalipse, novos céus, uma nova terra. Olhar essa vida com um olhar relativo, por mais que tenhamos coisas de interesse, mas tudo passa. E de fato o nosso coração se ancorar naquilo que há de vir, na esperança que há de vir. Então, esse é o primeiro ensinamento que as bem-aventuranças nos dá, nos tirando de um imediatismo, de uma busca talvez intensa pelas realidades de satisfação momentânea e dar sentido às contrariedades, dar sentido às realidades muitas vezes de penúria, dar sentido à radicalidade da fé no sentido de que elas terão um ressoar, não nessa vida, mas na glória eterna. No Catecismo da Igreja Católica, as bem-aventuranças, elas não são somente encaradas como um mero discurso de um ensinamento, como Jesus discursou outras realidades, como as parábolas, mas a Igreja sempre entendeu que aquilo que Jesus revelou para nós nas bem-aventuranças é mais do que um ensinamento, mas é um estilo de vida, um modo operante de viver, um modo de encararmos a nossa vida, uma visão da nossa própria vida. Isso é muito mais profundo, querido irmão, amada irmã. Não é somente algo de uma mudança de um comportamento, de uma sabedoria, de entender uma realidade, mas é um acolher e entender uma proposta de vida que o Evangelho nos oferece, de viver as bem-aventuranças. E viver as bem-aventuranças
é ordenar a nossa vida para além do que os olhos podem ver. É entender que há sentido na nossa vida para além da materialidade. E as realidades que nós vemos, elas podem ganhar um sentido, desde que elas sejam orientadas para a glória dos céus. Que o Senhor nos dê essa graça nesse dia, que o Espírito Santo venha a recor das nossas fraquezas e nos dê a graça de buscarmos as coisas do alto, porque lá que está de fato o nosso tesouro, é que lá encontramos Cristo escondido em Deus. Que Deus nos dê essa graça. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.